Começa agora a nossa revista de educação Rede Escola, que nesta edição vai dar destaque ao papel do sistema de cotas universitárias implantado no Brasil. E veja também a riqueza temática que a Copa do Mundo oferece ao estudo em sala de aula. Mas o futebol não é só um jogo. E nessa escola, a Copa do Mundo é mais do que bola rolando, 11 em campo e 32 seleções disputando o título. Ao chegar à universidade, é comum que os jovens calouros nem imaginem como se comporta o mercado de trabalho para a profissão que eles escolheram. Até a conclusão do curso, 4, 5 anos depois, as possibilidades profissionais para eles ainda não são claras. Para facilitar um melhor entendimento da carreira que abraçaram, foi lançada recentemente uma plataforma digital que orienta esses universitários a construir, a partir de suas habilidades, um caminho profissional, desde a meta da carreira ao passo a passo para chegar ao mercado. Vamos ver na reportagem de Clarissa Vargas. Sabina trabalhou muitos anos junto à sua colega Laura em RHs de grandes organizações. Chegou a contratar 1.100 pessoas por mês ao selecionar jovens para programas de estágios e trainees. Às vezes eles vinham com uma bagagem técnica muito boa, né, uma boa universidade ou um estudo técnico acadêmico muito bem desenvolvido, mas não nas competências comportamentais. E aí não tem como sair bem no processo seletivo, né? Segundo uma pesquisa da Hey Group, uma empresa de consultoria que atua em 47 países, 80% dos empregadores revelam que não encontram formandos com as competências desejadas. Sabina e Laura decidiram, então, sair do lado do balcão que avalia para apoiar os jovens em sua preparação antes de chegarem às entrevistas de emprego. Elas também questionaram 1.500 estudantes de diferentes cursos de graduação durante a consolidação do método para o plano de carreira. 82% deles relataram não se sentirem seguros para entrevistas de emprego e 74% disseram ter dúvidas sobre como elaborar os currículos. Amanda foi uma das participantes. Realmente eu vejo muitas pessoas, colegas meus, enfim, que veem esse leque de possibilidades e atiram para todos os lados, mandam currículo para todos os tipos de empresa, enfim, e não sabem muito bem que caminho seguir. Então, acho que a partir do momento que você define um objetivo, enfim, que não é um objetivo que você tirou do nada, que é um objetivo que você viu baseado no seu perfil, baseado nos seus interesses, o que você quer fazer, com certeza deixa de ser tão assustador e você fica mais focado naquilo. Ele pode ter um perfil organizacional, que é aquele jovem que, pelas motivações dele, vai para uma organização, vai trabalhar numa empresa. Ele pode ter um perfil empreendedor, que é aquele jovem também que vai abrir um negócio. Ele pode ter um perfil acadêmico, que é aquele jovem que pode ser pesquisador ou pode ser professor. Ele pode ser profissional liberal, que é aquele jovem que vai ser um consultor, vai ter um consultório, vai ser artista, ou ele pode ser servidor público, que é aquele jovem que vai fazer um concurso público. Nesta avaliação, ajuda ele a direcionar, em cima das motivações dele, qual é a direção que ele faz nessa meta de carreira. Depois de testarem por um ano inteiro com os estudantes o método chamado CMOV, inspirado em C de carreira e MOV de movimento, as profissionais decidiram criar uma plataforma online disponibilizando as 40 videoaulas, mais os passos que podem levar os estudantes ao sucesso. Sim, mas principalmente levá-los de encontro a si mesmos e as oportunidades que correspondam aos seus ideais e potenciais no mercado de trabalho. A CMOV foi muito importante para mim porque ela trouxe e me ajudou a ter clareza, né? Me ajudou a entender de que esse é o meu perfil e eu tenho que seguir com ele. O grande ponto da plataforma online é a gente poder ganhar escala, né, e poder acessar pessoas em todos os lugares do Brasil. Tenho buscado muito empreender a minha própria vida, olhar o que eu tenho que melhorar, buscar habilidade de liderança, criatividade, comunicação. Tem muita coisa para a gente aprender, né? O mundo é repleto de informação, a gente só tem que saber o que buscar. As condições precárias de segurança pública em comunidades de nossos grandes centros urbanos muitas vezes atrapalham os estudos da criança, do jovem ou do adolescente. Conflito entre grupos armados fecha escolas com frequência e impede o deslocamento da população. Vamos ver o caso de duas jovens que moram na Rocinha, no Rio de Janeiro, que chegaram a perder a prova do vestibular por causa da violência no bairro. O meu primeiro contato foi quando eu estava indo para o médico, que é ali perto, e eu vi a universidade lá. E eu senti muita vontade de estudar lá.
Mas Lara achava que uma das universidades mais concorridas do país era um sonho distante. Essas provas de vestibular, elas costumam ser muito difíceis e tal. Você tem que ter base, você tem que ter conteúdo de escola, e eram coisas que eu não tinha. Trabalhou como babá e frequentou durante 2 anos um cursinho pré-vestibular comunitário para se preparar. Eles perguntaram por que eu achava que eu não poderia, e eu comecei a chorar desenfreadamente, eu não tinha nem coragem de olhar para eles. Depois a gente conversou, eles falaram, você vai, a gente está te ajudando, você vai. Confiante, se inscreveu no vestibular da tão sonhada UERJ. 17 de setembro de 2017, dia de prova na UERJ e mais um dia de guerra na Rocinha. Foi um intenso tiroteio que atravessou o caminho de Lara, mas ela resolveu seguir em frente. Estava já saindo, eu estava me arrumando. Me arrumei com bastante antecedência, era 6h30, mais ou menos 6h20, 6h30. E aí eu ouvi um estalo, assim, era um tiro. Aí eu, meu Deus, não, isso vai parar, sempre para. Só que nesse dia não parou. Foi tiro, 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 e aí começou a ficar mais intenso, foi ficando pior. Foi um cenário assim de guerra mesmo. E aí, quando deu 8h30, eu vi que eu não teria condições de sair de casa, porque eu não parava. E foi ali que eu vi que eu não poderia sair para fazer a prova. Mas Lara não estava sozinha nessa caminhada. Brena passou pela mesma situação. Comecei a chorar. Aí minha avó, não, calma, você vai conseguir, vai dar tudo certo. As duas tiveram que conter o desespero, intensificar os estudos e conseguir ótimas notas nas outras etapas. E juntas entraram na UERJ. Quando eu vi meu nome no site, quando eu fiz a inscrição, quando eu vi que meu nome já estava no sistema, lá na porta da minha turma, foi assim, um alívio. Até eu estar com toda a documentação certinha, eu ainda estava naquela, ai meu Deus, alguma coisa pode dar errado, porque deu muito errado. Alguma coisa pode dar muito errado ainda. Só que quando eu vi que meu nome estava lá, Lara Fernandes, eu vi, é esse. Eu tô aqui, agora eu posso ficar tranquila, ficar relaxada que eu tô aqui dentro, então só aproveitar agora e estudar. E quando chegou o primeiro dia assim, eu ficava nervosa, estava ansiosa. Foi muito bom. É o sentimento de alívio, tipo, missão cumprida. Agora é uma nova fase, novas coisas, novos conhecimentos. É muito bom. Brena entrou para a pedagogia e Lara para a faculdade de Direito devido ao sistema de cotas, que está mudando a cara das universidades brasileiras. Em 1992, os negros representavam apenas 1,5% do total de universitários, mesmo sendo mais da metade da população brasileira. No ano passado, já representavam 14%. Para mim, além de ser um sonho, acho que é uma forma de eu recuperar todas essas oportunidades que eu não tive. É não desistir, mesmo que dê tudo errado, tem que tentar e tentar, porque se você não tentar, você não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Então é melhor tentar do que ficar na mesma. A gente viu que uma das jovens da Rocinha que ingressaram na Universidade do Estado do Rio de Janeiro optou pelo regime de cotas que reserva vagas para estudantes de escola pública ou por critérios étnicos. Este é um dos assuntos abordados pelo ex-ministro da Cultura de Cabo Verde, o músico e escritor Mário Lúcio Souza, em seu depoimento à Rede Escola, quando ele recentemente esteve no Brasil. Vamos ver então o que falou o músico cabo-verdiano, que já gravou com diversos artistas brasileiros, entre eles o ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil. Os primeiros africanos que foram trazidos forçosamente para o Brasil, mais comumente chamados de negros, que é uma definição mais geográfica, e que hoje resume toda uma definição cultural também, eles vieram lá das ilhas de Cabo Verde. Porque os primeiros africanos da costa ocidental, caçados e vendidos, depois escravizados, eles, quando chegaram a Cabo Verde, para povoar as ilhas que eram desertas, o Brasil ainda não tinha sido descoberto pelos portugueses. Em 1466, o Brasil ainda não existia para Portugal. Quando descobre em 1500, o escravo que tinha vindo do continente já tinha 34 anos, já era velho para ser vendido juridicamente até. Então quem vieram foram os filhos deles, nascidos nas ilhas. E esses eram os primeiros escravos, assim, que eram comprados porque chamados escravos latinizados, sabiam falar línguas, eram batizados.
porque os primeiros não vinham para trabalhar diretamente na plantação, vinham para construir casas, quintais, solares, casas grandes, igrejas, implantar a administração para depois trazer a mão de obra. Acho que toda a prática cultural deve ser uma luta contra a ignorância, isto é, a ignorância de um pensar que é superior ao outro, a ignorância de dividir as pessoas em cores e raças, a ignorância de achar que a cultura gasta dinheiro, a ignorância de medir a cultura pelos números e pelas estatísticas, a ignorância de achar que a educação não é importante, a ignorância de achar que se pode construir um país sem apostar mais de 80% de tudo o que nós fazemos na educação, e falamos na educação pública, no acesso igualitário e equânime para todos, e na grande luta contra o egoísmo, que também é uma grande fonte de ignorância, não é? De acumulação de riquezas, de acumulação de benesses, de acumulação de aplausos, todo mundo quer só para um lado. A ignorância da disseminação da desinformação é uma grande luta, sabe? Da desinformação, o que é o outro, o que é a África, o que é o Brasil, porque essa desinformação ela não é casual, ela é propositada, então tem que ser uma luta permanente. O sistema de cotas, na verdade, ele é uma decisão política, mas é uma decisão política generosa. Porque quando você olhar para a história do Brasil, tem quem veio porque quis e tem outros que vieram porque foram trazidos. Dentro desses que foram trazidos, foram eles que construíram o Brasil a partir do século XVI para frente. Eles foram sempre os oprimidos. Então, se você olhar bem, quem construiu a universidade não pode entrar lá dentro, porque não tem dinheiro para pagar propinas. E como não entrou na origem, os subsequentes também não vão entrar, porque a pobreza tem tendência a se perpetuar se você não corrigir entre duas pessoas de condições sociais diferentes, você acaba identificando que uma das condições sociais está ligada à escravatura. E, logicamente, há um tom de pele que acaba complicando as coisas, porque a cota ficou associada à raça, que é um erro que a gente terá que corrigir. Mas a situação histórica ela é boa, porque você vai corrigir uma situação que, se você não corrigir agora, ela vai se perpetuar. Então, aquele que foi à universidade tem muita chance de mandar o filho para a universidade. E o filho vai mandar um neto. É uma pequena correção histórica. Os métodos da sua aplicação são muito complexos, porque coloca a distinção como um fator. Então, a quota tem essa perfeição. A imperfeição da quota não desvaloriza a generosidade de quem teve a ideia. Hoje, se nós formos ter um debate para lá do ciclo político, qual é o melhor remédio para substituir as cotas? É investir na educação pública desde o jardim da infância, sabe? Do pré-escolar. Se você investir em boas escolas públicas, você investir na alimentação na escola pública, no acesso ao transporte para ir para a escola pública, no acesso a que todos tenham boa educação, a cor desaparece. A Universidade UERJ está completando 15 anos de cotas raciais. Como você vê esse sistema, não só as raciais, mas as sociais também, como você vê a implementação desse sistema aqui na universidade tão pioneiro? Esse sistema tem sido muito importante, né, para vários estudantes aqui, inclusive para mim, porque nós vemos que a sociedade que nós vivemos, né, realmente é um pouco fechada em relação a isso, mas isso tem ajudado vários estudantes, como eu mesma, a entrar aqui, né, na universidade e ter também acesso a uma boa educação, principalmente com relação a essas cotas. Principalmente a população negra e pobre, favelada, ficar na faculdade sem bolsa não dá. É dinheiro de passagem, é dinheiro de comida, às vezes você tem uma aula que é de manhã e a outra só na parte da tarde, no final da tarde, início da noite. Não tem como se manter se não ganhar a bolsa. Então, as cotas é importante também por isso. Acho que acaba dando oportunidade para quem não tem tantas condições, por exemplo, de ou pagar um colégio particular, e na questão da cota para negros é por uma questão histórica, né? Que tem muito mais gente branca do que negra, né, dentro da faculdade, por isso que eu acho importante. Tem sido muito importante, que hoje eu trabalho numa grande empresa e, na verdade, agora sou contador lá.
e me ajudou bastante, que eu moro na Baixada e me inseriu no mercado de trabalho. As cotas é um direito nosso, assim, não é só uma reparação de danos, mas é um direito que a gente tem. Do lado da minha família, eu fui o primeiro a entrar e fui o primeiro a sair formado. E aí eu sou o único lá de casa formado. A importância das aulas de música e artes cênicas para os alunos. Por força de lei, essas disciplinas devem ser incluídas nos diversos níveis da educação básica até 2020. Vamos ver então a experiência do secular Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, onde a música já faz parte, do currículo há muito tempo, com o mesmo peso de matérias como o português e a matemática. Agora começa a implantar também aulas de teatro. A ampliação e a produção dos conhecimentos musicais possibilita aos alunos vivenciar a música interrelacionada à diversidade e desenvolver saberes musicais fundamentais para sua inserção e participação crítica e ativa na sociedade. Base Nacional Comum Curricular. E a música, sobretudo, é uma arte. Faz parte da cultura. Isso tem total importância na formação de cidadão de qualquer um. Quando se estabelece um currículo, o objetivo primordial é que elas formem um cidadão inteiro, né? Um ser humano completo. E a música, ela contribui muito nessa formação, porque ela está nessa mesma área de importância. Ela é uma área de conhecimento, como todas as outras disciplinas. Tem também a questão dos aspectos, né? O desenvolvimento de aspectos cognitivos, sensoriais, motores. Todos esses aspectos, eles contribuem no desenvolvimento do ser humano, do aluno. A música na escola sempre teve um papel muito importante para mim. Às vezes, para estudar outras matérias, a música acaba desempenhando um papel de motivação para... Como eu gosto muito da música, eu acabo me dedicando mais nas outras matérias. Sinceramente, eu gosto de música, mas acho que não me ajuda em outras matérias, sabe? Eu acho que amplia a sua visão sobre as coisas. Isso é bem diferente do que você teria em qualquer outra escola. O fazer teatral possibilita a intensa troca de experiência entre os alunos e aprimora a percepção estética, a imaginação, a consciência corporal, a intuição, a memória, a reflexão e a emoção. Base Nacional Comum Curricular. É uma área de conhecimento muito ampla que abrange para as linguagens do circo, da dança, né, da performance. Artes e música é uma cultura mesmo do Brasil, a gente tem que ensinar isso mesmo, porque eu acho que é muito importante para os alunos mesmo conhecerem como é que é o país deles. Com a arte, você consegue se aproximar de coisas que você não tinha ideia, você consegue expandir o seu conhecimento e explorar a sua capacidade criativa. Um aluno que consegue ter dentro da grade dele esse acesso, ele consegue ter também uma visão de mundo muito mais ampliada, acrescida, de valores, fora a parte artística que o teatro e a dança trazem para os elementos pedagógicos. Antes eu era mais estressada, mais tímida, mas eu era um pouco mais fechada. E quando eu entrei no teatro, eu fiquei mais alegre, mais aberta, eu fiz mais amigos. Eu me descobri dentro do teatro. Desenvolve a nossa concentração e também ajuda a gente na hora, por exemplo, quando formos fazer um trabalho, ele nos ajuda a ter menos vergonha. Desde que eu comecei a fazer teatro, eu não vi mais a escola como, aquela mesma coisa, sabe? De ter as mesmas matérias todo dia, sabe? Um negócio diferente. Quando ele vai para o teatro, ele é o centro da cena, é ele que propõe, né? Ele joga, ele toma atitude, ele se relaciona com o outro, ele decide o que vai fazer, ele passa por situações de liderança com os outros, ele troca o tempo inteiro esses lugares. Então, isso é importante para ele desenvolver habilidades que, infelizmente, né, a escola, muitas vezes, nesse lugar mais tecnicista e conteudista e de aulas expositivas, às vezes não proporciona. Assim que você perceber que a pessoa está indo para o seu lugar, você já pode sair para ir para o lugar de outra. O Matheus é um cadeirante. As pessoas costumam achar que esses tipos de pessoas não têm muita chance.
de vida. E aqui a gente está mostrando que não, que a gente pode ser o que a gente quiser, a gente pode fazer o que a gente quiser. Porque a arte possibilita esse espaço de troca de conhecimento, mas de reflexão crítica sobre o que a gente vive atualmente, não só na questão escolar, mas na questão da vida, porque é um conhecimento que ele vai levar para a vida dele. A complexidade cultural que envolve a disputa da Copa do Mundo oferece às escolas um amplo leque temático a ser explorado em sala de aula. Afinal, nesta Copa da Rússia competem 32 países de todos os continentes, com exceção da Antártida, claro. Em Brasília, pela terceira Copa consecutiva, uma escola pública do ensino médio aproveita o momento para inovar no ensino da geopolítica, da cultura e dos costumes dos participantes. Vejam na reportagem de Rodrigo Gantois. Como disse Pixinguinha, vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. Pois é, e no caso da Copa do Mundo, já começou. E isso significa ver ruas enfeitadas, pessoas com a camisa da seleção e se reunindo em frente à TV para assistir aos jogos. Mas o futebol não é só um jogo. E nessa escola, a Copa do Mundo é mais do que bola rolando, 11 em campo e 32 seleções disputando o título. Aqui é a oportunidade de conhecer melhor 32 países, 32 culturas. O projeto Caminhos da Copa é uma iniciativa realizada no Centro Educacional 2 do Cruzeiro, no Distrito Federal. Ele acontece desde a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, portanto, já está na terceira edição. A ideia é usar a Copa do Mundo de futebol como um ponto de partida para incentivar os alunos a pesquisarem e estudarem a cultura e a geopolítica dos 32 países participantes da competição. O objetivo primeiro foi buscar junto aos alunos do colégio, a abordagem do conhecimento e a capacidade de identificação da complexidade de cada país. Eles acham que conhecem às vezes o país só pelo fato do jogo, do time. E o trabalho desse ano foi incentivá-los a procurar mais. Vamos estudar sobre o folclore, sobre a música, sobre a dança, sobre as comidas típicas, sobre a roupagem, E também vamos cair naquela parte industrial, a parte econômica, a parte política, a parte turismo. O conhecimento geopolítico, que muitas vezes eles não têm vontade de ter esse conhecimento, só na aula de geografia, de história. Então a gente traz isso para fora de sala de aula para influenciá-los a aprender de uma maneira, sobre vários países, sobre a cultura, sobre as tradições, de uma maneira diferente. Desenvolver o conhecimento, e as habilidades e as competências de cada país dentro de um currículo baseado dentro dos nossos conteúdos programáticos, todos eles. Eu queria dizer que é multidisciplinar. A escola tem cerca de 20 turmas, portanto o trabalho foi dividido em até 2 países por turma, que são responsáveis por pesquisar e produzir cartazes além da ornamentação da escola sobre as respectivas nações, para que o conhecimento pudesse ser disseminado entre todos os alunos. O Daniel é um dos estudantes que ficaram empolgados com o trabalho e com os conhecimentos adquiridos. Ele fala com orgulho sobre o projeto. Projeto que faz nós procurarmos saber mais de outros países. Realmente a gente aprende, É um ambiente chamativo. Você entra na escola, vê esses cartazes que os próprios alunos fazem e olha e conhece aquele país, entendeu? Não só por nome, mas sim a cultura, como é o ambiente esportivo no país. O futebol é a paixão de todos, O brasileiro adora e os adolescentes mais ainda. Então, o futebol, aliado a todo esse conhecimento geopolítico, foi ótimo. E assim termina esta edição da Rede Escola em ritmo de Copa do Mundo. E a gente volta na próxima sexta-feira, às 19h. E ainda tem reprises no sábado, às 16h, no domingo ao meio-dia e na segunda ao 12h30. Tchau, tchau.